Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e do mundo, muito boa tarde. Eu não consegui fazer o vídeo de manhã pré-jogo. Cara, uma barulheira no meu vizinho aqui, uma obra aqui do lado. Também fiquei um tempo aí, como eu falei, longe, né? Por causa de problema com a coluna, ainda dói um pouquinho. Eu tô tentando dar uma melhorada nisso aí, fazendo os exercícios, agora fazendo fisioterapia, fazendo um pouco de fisioterapia. Fazendo educação física tem que fazer exercício, não pode ser sedentário, né? Aí eu não consegui fazer muito barulho, não dá para fazer mesmo, né, que ia sair o som no vídeo. Mas hoje tem Flusão, Fluminense e Mirassol. Mirassol e Fluminense, né? Jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Canal Guerreiro do Tricolor, verdadeiro canal do torcedor Tricolor. Alexandre Pantoja trazendo tudo para vocês nesse pré-jogo, jogo às 9. Então tamo junto, vem comigo falar tudo sobre Fluminense e Mirassol. E é isso aí, galera. Vamos lá. Para você que não me conhece, prazer, Alexandre Pantoja, radialista, comentarista, jornalista, né? Isso aí, tamo junto, YouTube, influencer, canal Guerreiro Tricolor. Esse é o nosso canal, o meu canal, o seu canal. Dá uma ajuda aí, dá uma moral, aperta já, bota o dedão no like, visualiza esse vídeo, manda para todos os tricolores. Pré-jogo, Fluminense e Mirassol. Jogo atrasado da 13ª rodada, né? Esse é o jogo contra o Ceará. Né, antes da Copa do Mundial de Clubes, né, a gente não jogou esses dois jogos, temos esses dois jogos para fazer, então agora vamos tirar o atraso de um, né, e eu acho que seria o melhor momento, né, para a gente pegar o Mirassol, né, nesse jogo de hoje, pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque na época, né, indo pro Mundial, o Fluminense estava disputando ali as 3 competições, com foco já em viajar, em se preparar para um campeonato que foi muito importante, esse Mundial de Clubes, ficando na quarta posição, que é um título para os times que são fora do continente europeu. A gente sabe muito bem disso, né? A gente vê os elencos e os jogos que eles fazem contra times grandes na Europa e goleando times grandes na Europa. E o Fluminense foi muito bem, né? Eu acho que foi a única coisa que o Renato fez de bom nesse tempo que ele fez. Não, classificou a gente para as quartas, final dos 2 campeonatos, semifinal da Copa do Brasil, fez a gente ser eliminado na Sul-Americana. Não vou deixar de dizer isso, porque para mim foi o principal culpado. Já passou, vida que segue, mas eu acho que o foco dele em aceitar o Fluminense e botar aquele salário lá alto e o Mário aceitar, foi acho que mais pelo Mundial do que pelo resto do ano, né? Agora, Zubeldia, 3 jogos, 2 vitórias e um empate que a gente reclama uma desatenção no finalzinho, mas quem viu os últimos jogos do Sport, principalmente o último no Mineirão contra o Cruzeiro, o Sport merecia ganhar o jogo, teve as oportunidades claríssimas para ganhar o jogo e atacou muito o Cruzeiro. Então, são 2 pontos que é uma desatenção, nós fomos melhores que o Sport, mas futebol é isso, né? Não tem jeito. E hoje contra o Mirassol que vem de 3 jogos aí sem vitórias, isso mesmo, 2 derrotas, uma até mais até elevada, né? Contra o Corinthians, 3-0 no final de semana, e um empate aí nesse meio tempo. O Mirassol, que o técnico, né, do Mirassol estava comentando que o Mirassol não caiu de produção. E eu vou dizer também que é importante o Fluminense ficar bem ligado no jogo de hoje, porque é difícil jogar lá. Eles não perderam em casa, né, nesse campeonato, então hoje vai ser a primeira derrota, se Deus quiser. O Flusão vai ganhar lá. Mas o que acontece? O Mirassol, o técnico falou, não foi falta de jogar, realmente, porque no jogo contra o Corinthians, se você vê os melhores momentos dos jogos do Mirassol, o Mirassol ataca bastante, finaliza bastante. Só que finalizou no gol contra o Corinthians só uma vez, né? Mas criou algumas oportunidades, e nos outros jogos também. Então ele acha que está faltando eficiência, né, nas finalizações, em acertar o alvo, acertar o gol. Essa é a fase do Mirassol agora. Junto a isso, o Mirassol agora disputa o Campeonato Brasileiro jogando quarta e domingo, uma coisa que não acontecia, né, antes com o Mirassol, porque ele só estava no Brasileiro e pegava os times meio cansados, porque disputando Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, o Mirassol só no Brasileiro, ele fez uma perna muito boa, tá fora da zona de rebaixamento, não vai ser rebaixado, tá brigando ali, acredito que vai ficar na zona de pré-Sul-Americana, tá? Eu acho que vai ficar ali, talvez Sul-Americana. Acho que essa caída de rendimento vai acontecer, porque agora teremos jogos até o dezembro do Brasileiro, quarta e domingo, e eu acho que isso vai prejudicar um pouco o Mirassol, que não está acostumado a isso, e aí o Fluminense tem que aproveitar, né, que vai jogar, né, vem de derrota para o Corinthians, 3-0, né, o Mirassol tem 2 desfalques, e vamos colocar aí na telinha o provável time do Mirassol e do Fluminense. Vamos lá, com a escalação do Mirassol, né, que é o mandante do jogo, Walter, goleiro experiente, né, um bom goleiro, se posiciona bem, ele falha pouco, né? Tem feito um belo Campeonato Brasileiro esse ano. Também tinha feito nos outros anos, mesmo com o Cuiabá caindo, né? Ele era um dos pontos fortes do Cuiabá.
Dani Borges, que não foi bem nos últimos clubes, principalmente no Botafogo, é um lateral bastante ofensivo, né, mas que não vive uma grande fase, é reserva, né? O titular está suspenso, o titular que tem 9 gols na temporada, 5 assistências e 4 gols, tá? Então, talvez isso tenha sido bom pro Fluminense. A dupla de zaga, João Vitor e James, né? James, não sei qual o nome dele certo, né? Mas uma dupla de zaga boa, rápida e que joga muito bem pelo alto, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Fluminense tem que se preocupar com isso, com a bola aérea. Reinaldo, lateral esquerdo, o Fluminense queria aí, né? A contratação deles antes do Fuentes até, e não veio, né? Não conseguiu. Tá fazendo um grande campeonato brasileiro, é o artilheiro do time no campeonato brasileiro, na temporada, né? Muitos gols. Gol de pênalti. Não, fez gol de pênalti, gol de falta, gol contra, se eu não me engano, foi contra o Red Bull Bragantino, né? Botou por cima do goleiro. Tem feito um excelente campeonato. É um lateral muito ofensivo, chega muito bem à frente. O Fluminense também tem que se preocupar com as faltinhas na entrada da área, que ele é um grande batedor de falta também, cria dificuldade, né, para os adversários, né? E o Reinaldo vai deixar espaço, então o Fluminense tem que aproveitar. Danielzinho, que não é aquele Danielzinho que era do Fluminense, tá? Neto Moura, que era do Sport, né? É um volante, camisa 5, né? Ali fazendo a dupla com o Danielzinho, que é um segundo volante. Gabriel, né? E no ataque joga também com um time ofensivo, né? Gueba de um lado, né? O Cleison, ou Alisson, agora meio Alisson, desculpa, né? Cleison não. Alisson na outra ponta, né? Com Da Costa, né? Esse português aí que não conhecia, né? A gente não conhecia, mas vem fazendo um bom campeonato brasileiro também pelo Mirassol. No lado do Flusão, do Zubeldia, treinou ontem praticamente com o mesmo time que jogou contra o Atlético Mineiro. Não acho que ele vá mudar. Eu acho que até ele pensando no time do Mirassol, que é um time rápido, o time do Mirassol é um time rápido, tipo o Red Bull, né? Jogam muito em velocidade. Eu acho que o John Kennedy acho que aproveitou a oportunidade no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Acho que isso dá confiança. O Cano vem de lesão, mas eu acho que pro estilo de jogo hoje, bom, tá confirmado, até o GE chegou a confirmar que ele treinou com o John Kennedy ontem. Então, provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, né? E René, na lateral esquerda. No meio, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, né? Que vem sendo fundamental nesse time do Fluminense. Primeiro lá, ganhando a vaga do Serna, que está convocado, tá, para os amistosos aí, né? Data de amistosos aí, FIFA, né? Pela Colômbia, e ele também tá suspenso, né? Ele tomou um cartão amarelo contra o Atlético, forçou o cartão, né? Para ficar fora. Keno do lado esquerdo também aproveitou a sua oportunidade. Que é John Kennedy no comando de ataque, e do outro lado, Canóbio. Eu acho que não vai mudar muito, né? Isso aí no jogo de hoje contra o Mirassol. E agora a gente vai falar do cara que é o principal em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o árbitro. E vamos para a arbitragem, né? O árbitro é o Rodrigo José Pereira, né? De Lima, de Pernambuco. Ele apitou 4 jogos do Fluminense. Jogo com o Mano, né? Derrota de 1-0 Fortaleza, vitória sobre o Vasco 2-1 no Maracanã e 2 vitórias fora de casa. Uma pela Copa do Brasil contra o Inter, né? A gente venceu lá por 2-1 e a outra foi contra fora de casa. Agora eu não lembro se foi contra o Corinthians. Agora não sei se foi contra o Vitória, mas acho que foi contra o Corinthians. E o VAR é o Caio Max Augusto Vieira. Esperamos, né? Falar de arbitragem, só que faça uma boa arbitragem, não erre, não prejudique os dois clubes. Principalmente, né? A arbitragem está errando a regra do jogo. Os caras não estão sabendo aplicar a própria regra que eles tanto, né, estudaram nesses últimos anos todos, né? Então, se Deus quiser, depois do jogo, um pós-jogo aí para vocês, se Deus quiser, com a vitória do Flusão, vou estar na faculdade, chegando, vou começar a ver lá, depois vem para casa, termino de ver aqui, a gente faz o jogo, né, faz o pós-jogo, falando do Flusão, né, nesse jogo contra o Mirassol. Tamo junto, fique com Deus, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor, ajuda aí o canal, o Pix vai ficar aí na descrição, né, nos comentários, ajuda muito o meu trabalho, vou botar o QR Code aqui também. Valeu, um abraço, fica com Deus.